Hoje nós vamos dar continuidade à série de sermões que nós estamos trazendo sobre novos rumos, rumo a novos hábitos. Essa série de sermão que a gente está fazendo, essa série de sermões que nós estamos trazendo, são respostas, que a sociedade tem buscado no Evangelho. Os anos anteriores nós falamos a respeito de discipulado, do fundamento da fé, da Igreja de Jesus Cristo, e era uma necessidade a gente conversar sobre os anseios que tem no coração da sociedade hoje, principalmente sociedade brasileira. No ano passado, no planejamento estratégico da Igreja, a gente definiu, olhando os três grandes filósofos brasileiros, Pondé, Karnal e o outro nome eu esqueci, é o Pondé, o Karnal e já lembro o nome do terceiro. Tem o terceiro lá, estou vendo o Pondé, o Karnal, e o Mário Sérgio Cortella, o Cortella. Então, com base em questionamentos e estudos deles sobre como que estava o coração brasileiro, quais as angústias que tinha, então a gente construiu uma série de sermões para o ano, trazendo respostas do Evangelho para esses questionamentos. E neste mês, que é o mês da sustentabilidade, o mês do cuidado com a natureza, a gente trouxe uma questão que também está muito evidente nas nossas vidas. A sustentabilidade financeira. Parece que não, mas faz parte do ecossistema a gente estar equilibrado financeiramente. E o que nós temos visto é que tem muita gente, uma população muito grande endividada, presa aí a uma dificuldade de se manter por conta de endividamentos. No começo do ano passado teve um movimento grande, envolvendo os grandes bancos, para fazer um parcelamento ou acordos de dívidas antigas, para que pudesse restaurar a vida, saúde financeira daqueles brasileiros que estavam ruins. Então, olhando para essa situação, faz parte da gente olhar a questão de sustentabilidade também para a nossa condição financeira. Será que a gente tem sido sustentável no cuidado com as nossas finanças ou da forma com que a gente tem vivido? E olhando para o Senhor Jesus Cristo, o que Ele ensina à igreja dele, a gente traz bons ensinamentos para nós aqui hoje também. E isso nós vamos ver através do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é muito interessante, do capítulo 5, 6 e termina lá no 7. Ele é muito interessante porque o Sermão do Monte, ele não é, vamos dizer assim, uma teologia de Jesus Cristo, mas é Jesus Cristo ensinando o seu povo a como viver de forma moral, ética e de uma forma organizada, para que a vida deles pudessem ser sustentáveis, para que eles pudessem ser felizes e bem-aventurados. Por isso eu vou convidar os irmãos a abrir no livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Nós vamos ler alguns trechos do Sermão do Monte. São 3 trechos que são ligados entre si, mas eles que trazem a nós aquilo que a gente precisa entender. Mateus 6, 19 a 20. Depois a gente, logo em seguida, ela vai ler 25 a 27 e depois o 33. Eu conversei já com o Lucas ali, ele já deve ter preparado. A gente vai ler na Nova Almeida atualizada. Então vamos seguir. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e os ladrões não escavam nem roubam. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta.
Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Vamos orar mais uma vez. Pai, pedimos a Ti, Pai, a Tua orientação, Senhor, para essa palavra. Senhor, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, que habita em nós, nos traga, Senhor, entendimento da mensagem que o Senhor quer para nós nessa noite. Que a partir, meu Pai, daquilo que o Senhor falar em nossos corações, nós possamos mudar os nossos hábitos, meu Pai, em relação àquilo que a gente consome, àquilo que a gente gasta e da maneira com que a gente vive. Senhor, que os nossos hábitos, que os nossos estilos de vida, Senhor, possam ser transformados, não, Senhor, por regras, mas pelo convencimento do Teu Espírito Santo sobre nós. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje o tema do sermão é uma vida sustentável. Começa no coração. O que a gente tem visto? A gente tem visto uma humanidade imperfeita desde o pecado original em Adão e Eva. Não digo de uma forma legalista, né? O pecado moral, todo mundo é pecador, não é nesse sentido. Mas é da imperfeição da nossa possibilidade de tomar decisões corretas para a nossa vida. O ser humano deixou de perceber o Deus como o único Deus na vida dele. Naquele momento em que Adão se recusou a obedecer a Deus, ele deixou de olhar para Deus como o único e centro da vida dele. E ele, ouvindo a cosmovisão da serpente, ele entendeu que ele poderia tomar as decisões e seguir segundo os seus preceitos, segundo os seus conhecimentos. Ele conheceu o mal ao provar do fruto. Então ele não conhecia, antes ele conhecia só o bem, que era Deus, e ele passou a conhecer o mal. Ele passou a conhecer o seu coração e caminhar de forma imperfeita, com decisões erradas. As primeiras decisões erradas que Adão tomou lá naquele momento e que traz para a nossa vida hoje, como uma herança por sermos seres humanos, é que ele passou a não gostar de Deus. Ele perdeu aquele vínculo de andar com Deus no jardim e conviver e gostar daquela presença. Hoje o ser humano não gosta muito de Deus. É difícil a gente ver o ser humano abraçando, se envolvendo, mergulhando na sua fé. É muito difícil. A gente não tem 100% da população mundial nesse sentido. Nós temos uma população muito reduzida. E o homem também ficou imperfeito, foi marcado por essa imperfeição, porque ele passou a ter uma dificuldade de relacionamento social, começando com a sua esposa. Então, primeiro, eles estavam nus e não tinham problema. Depois, eles ficaram envergonhados. Eles tiveram vergonha na presença de Deus. Depois, o homem começou. A culpa foi sua, mulher. Né? Deus, mas o que aconteceu? Não, foi ela que me deu. E aí já começou a primeira DR da humanidade. Né? Adão e Eva discutindo quem é que foi que pegou. O que a gente sabe é que Eva deu ouvido, ouviu Satanás, mas quem comeu foram os dois. Então a culpa por tudo isso é dos dois, da humanidade. E a partir dali os relacionamentos ficaram difíceis. Os filhos, um matou o outro. E a partir dali a gente viu uma desgraça na sociedade. Não vivia mais a harmonia, que era aquela harmonia que eles tinham no jardim do Éden. Mas isso não ficou só no passado. Isso veio ao longo da história humana, caminhando e se refletindo em todos os aspectos que a gente vê. A gente pode tentar ter assim, a vontade de achar que isso é coisa de hoje, mas essa imperfeição vem marcando a sociedade há muitos anos. Então, quando a gente olha para o relato bíblico, né, olhando, por exemplo, para a história depois de Abel e Caim, a gente vê Noé, uma sociedade completamente corrompida, e Deus vem e faz uma nova aliança com Noé.
Ele acaba com aquela humanidade pecadora e a partir de uma nova família que tinha o coração em Deus, ele começa uma nova humanidade livre, né? Vamos dizer assim, de toda aquela maldade. Mas o coração do ser humano estava marcado pelo pecado, por aquela transgressão, olhando para si como o próprio Deus. E aí quando a gente entra na época do de Abrão, o que a gente vê é a história da Torre de Babel, que muitos conhecem essa história, aonde o ser humano, querendo alcançar o céu, construiu uma torre para ser tão grande como Deus, olhando para si com todo o poder, querendo chegar à condição de Deus, uma marca que já existia naquela história. E isso é uma história real, porque quando a gente vê o Senhor falando na Bíblia, né, revelando na Bíblia que as línguas foram transformadas naquele momento, foram a língua dos homens, porque cachorro late aqui no Japão, então eles se entendem. Os cavalos foram só os homens que tiveram as suas línguas mudadas, né? Tirando a brincadeira, não tem nada de teológico nisso, né? Mas é uma brincadeira que a gente olha e fala assim, houve algo forte, verdadeiro na história bíblica em relação a esse anseio do ser humano de chegar à condição de Deus. Mas não parou por aí. Apesar disso, as nações foram crescendo, se fortalecendo, e cresceram grandes ditadores, Nabucodonosor, o rei da Síria, e todos os outros que brigavam por poder. Então a gente olha a história, é uma briga por poder, por poder, por poder. E quando a gente chega então no Novo Testamento, quando a gente entra na história de Jesus, quem nós temos naquele momento querendo para si se tornar Deus? Os imperadores, principalmente os imperadores romanos. E dali para frente isso vai considerando, vai crescendo, mas mudando a sua dimensão. E chega um momento em que não é mais o imperador que quer o poder, mas é quem tem o poder econômico e financeiro na mão. Ou melhor, antes disso, são as nações que se formam. E elas começam então a colonizar o mais fraco. A gente vê as grandes expedições, né, do descobrimento do Brasil, que dizem que foi por acaso, o descobrimento da América e das outras colônias, né, lá na África do Sul, das outras colônias europeias. O que era isso? É a manifestação do desejo de poder, né, de recursos, de riqueza, que se concentrava na mão de algumas nações. E isso evoluiu quando veio a época da Revolução Industrial, aonde quem tinha poder é o que mandava, quem tem dinheiro é o que manda na história. Hoje, para chegar finalmente, a gente tem muito claro que o grande poder que está sobre a sociedade é o poder do consumo. Então, tem poder aquele que consegue vender. Quanto mais ele vende, quanto mais ele se beneficia do consumo, quanto mais é beneficiado, quanto melhor ele atinge o consumo, mais poderoso ele fica. E aí a gente vê as grandes big techs, que qual que é o grande negócio dela? É o consumo de cliques. O que eles mais querem é que você clique. Clica. Quanto mais você consumir a rede, mais valor ela tem. Se você pegar as grandes empresas de varejo, quanto mais você comprar, mais valor ela tem de mercado. O que importa hoje é o consumo. E o que a gente tem visto ao longo dessa história toda? A grande marca do nosso coração é o desejo de acumular. Por quê? Porque acumular, porque ter, é receber poder. Quanto mais eu tenho, mais poder eu sinto. Quanto mais eu sou poderoso, mais próximo de Deus eu sou. Algo que a gente vai se afastando de reconhecer que tem um Deus acima de nós. O consumismo tem trazido angústia ao coração humano. O que Jesus estava falando lá naquele momento era de consumismo. Olha o que diz o verso 4 de Provérbios 23, 4 e 5. Não me esforço para ficar rico. Ou melhor, não se esforce para ficar rico.
Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza não alcançará a eternidade. Provérbios de sabedoria. Não se esforce para ter acúmulo de riqueza. Isso é voz de sabedoria desde a época do Antigo Testamento, do relato em Provérbios. E Jesus vem reforçar isso, dizendo que isso não é algo do passado, algo de alguém que pensou, mas isso é algo comum e presente nos nossos dias hoje, porque ele falou lá para os discípulos dele no Sermão do Monte: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e as ferrugens corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Muitos pegam esse texto para fazer apologia à pobreza. Jesus não está falando contra a riqueza. Não há nesse caminho questão ideológica de eu tenho que ser rico, eu tenho que ser pobre. Não é por esse caminho que Jesus está andando. Jesus está andando no sentido de nos orientarmos a não dependermos do consumo, a não colocarmos no nosso coração aquilo que a gente pode consumir. Para os nossos dias de hoje é isso. Lá naquele tempo que Jesus estava, ele estava lidando com quem? Com escravos. Escravos que eram dependentes dos judeus, eram os escravos que eram dependentes dos romanos, mas não era uma escravidão como a gente conheceu aqui no Brasil. Lá, a escravidão era um funcionário daquele senhor, e que ele tinha responsabilidades, mas também era cuidado. Mas ele vivia para sempre preso àquela pessoa. E quando o Senhor está falando com ele, está falando: não procurem acumular aqui esses tesouros que vocês estão vendo, porque não é isso que vai te libertar da escravidão, porque tudo isso é vaidade. Agora você pode perguntar para mim: o que é ser consumista? O que é acumular tesouros sobre a terra, nesse sentido de ir além daquilo que é o correto? Aí eu trago algumas questões, e é importante que a gente olhe para nós e fale: será que eu sou consumista? Não precisa levantar a mão para se entregar, não, isso é seu, no seu coração. Você vai testificar dentro do seu coração. O que é ser consumista? É comprar por impulso. Quantos de nós compra por impulso? Bateu lá, você está lá no Instagram, só rodando, promoção. Aí você vai, caixa de ferramenta, Val? Tem uma caixa de ferramenta aqui, mas você tem 3 caixas de ferramenta na tua casa, mas aquela está em promoção. Outro dia eu falei: pai, não faz isso, pai. Ele pegou e queria comprar uma promoção de azeite. Você sabe que o azeite está valendo ouro, É um tesouro na terra, azeite. E era assim, na época, estava custando 52 o frasco de azeite, e lá na promoção estava por 25. Eu falei: pai, no Instagram, por R$25, pai, isso é fraude, está caro que isso não é. Não, porque é oportunidade, porque Aí a gente foi ver de fato mesmo ali, não tinha nada a ver, aquela propaganda enganosa lá. Mas, sabe, aquele impulso que nos dá, eu preciso ter, eu preciso alcançar. É como a gente faz compras por respostas emocionais. E a gente tem muito disso, Eu estou triste, estou abalado, passo na frente da Cacau Show. Eu preciso comprar um chocolate. É impulso. A gente está passando no shopping, é impulso. A gente precisa tomar cuidado com essa questão do consumo. Tem gente se entregando lá no fundo, eu não vou falar quem foi. Mas olha só, a gente precisa evitar essa questão da impulsividade no consumo. Isso nos faz acumular bens que vão enferrujar e que a traça vai corroer. O segundo ponto que vai indicando para nós é comprar sem dinheiro. Eu acho que isso todo mundo já comprou sem dinheiro aqui, Então é assim, eu estou no vermelho, terminou o mês, mas terminou o salário, mas não terminou o mês. Aí você fala assim: nesse dia frio, comer uma pizza, nossa, vai ser maravilhoso. Você tem dinheiro na conta? Não.
compra no cheque especial, compra no cartão de crédito. Mas eu preciso comer essa pizza, mas você não tem dinheiro, mas vai lá, passa no cartão. Cartão é dinheiro. E aí você vai comprando, e o banco vai te dando crédito, e você vai comprando, e o banco vai te dando crédito, e você vai acumulando. E aí você não precisa um celular novo, mas você compra. Você não precisa trocar o pneu do carro por um pneu Sport, mas você compra. Você não precisa ter a Netflix, a Disney, a Amazon, a HBO, a Max. Você não precisa ter nada disso, um basta. Não, mas eu adquiro, por quê? Eu tenho cartão de crédito. Eu não tenho dinheiro, mas antigamente a gente falava que dava cheque pré-datado, né? Hoje nem existe mais cheque pré-datado, mas é Pix parcelado. Hoje tem isso, né? Eu compro e parcelo no Pix. Isso está levando a gente a ser consumista. Compra por novidade. Essa é muito boa, né? Antigamente, lançava-se o carro. Quando que se lançava um carro novo? O Arnaldo sabe muito bem. Era, né? Lá no comecinho do ano se lançava, melhor, né? No comecinho do ano lançava-se o carro do ano. Então, ele só era lançado no comecinho porque você comprava o carro do ano, fabricado no ano, então eu precisava de um carro novo. Mas, como a indústria precisa vender carro, ela começou a lançar em dezembro, porque aí você comprava em janeiro. Ele antecipou o seu desejo de compra, aí você comprava. Aí depois ele começou a antecipar, não, para hoje. Abril já tem lançamento do ano 2026. Você pode comprar o carro 2026. Mas para que eu quero um carro 2026 se eu não cheguei nem na metade de 2025? Mas é modelo novo. Eu falo isso com o tal do iPhone. Tem o iPhone hoje que é o 16 hoje? O iPhone 16. Mas nem lançou o 16, você já está querendo comprar o 17. E aí você faz um rolo com o seu 16 para comprar o 17 e aí você tem que comprar o celular novo. Tem que ter um carro novo, tem que ter tudo novo. E aquilo que você tem? Não, já ficou obsoleto. Essa questão de obsolescência que o mundo traz hoje para a gente, né? O comércio, o capitalismo traz para nós é essa necessidade de consumo, de estar sempre buscando o novo. E também tem aquele que se torna um consumista por conta de ser e pertencer. Então, para eu pertencer a um grupo, eu consumo. E eu falo, isso é uma questão muito difícil. Há muitos anos atrás, a minha família passou por essa situação. A gente tinha uma casa na praia, meus pais tinham uma casa na praia, só que a gente não tinha dinheiro suficiente como as pessoas que tinham lá naquela época. Então a gente gastava para poder estar junto do meio deles. E a gente gastando para pertencer. Então a gente consumia no sentido de pertencer a um grupo. A gente perdia a nossa identidade e assumia uma identidade para pertencer àquele grupo. Ou simplesmente para dizer que a gente tem. Quantas pessoas têm dificuldades enormes, mas compram um carro 0 quilômetro, para na porta de casa e deixa o carro lá brilhando? Mas é porque ele está querendo ter um cuidado? Não, mas ele quer mostrar que ele tem. Ele tem dívida, ele tem dificuldade, mas ele comprou aquele carro que ele não poderia ter apenas por sentido de ter e de fazer parte de alguma coisa, de ser reconhecido por aquilo que ele tem. São coisas que levam cada um de nós ao consumismo. Se a gente não tiver cuidado, a gente acaba entrando nessa ciranda de acumular tesouros na terra. E no final, a nossa vida deixa de ser sustentável financeiramente. E aí a gente vê quantas pessoas aí passando por dificuldades, né? Dependendo de bancos e pagando juros elevados e com uma angústia danada por conta de falta de recurso. Agora, o que tem feito a gente viver dessa forma, né? A pressão social. A pressão que a gente vive hoje daquilo que foi a cosmovisão, a proposta de Adão lá atrás. Pastor, como assim? A transformação da forma de olhar Deus como Deus
e passou a olhar o ser humano como Deus, isso desvirtuou toda a sustentabilidade da forma do ser humano lidar com a sua natureza. E a partir dali, a gente fica sob a pressão daquilo que a sociedade cobra de nós para que a gente dê lucro e poder a ela. Um exemplo eu já falei, são as redes sociais, a mídia digital, os influencers que estão por aí, que nos fazem e nos levam ao consumismo. Você pode ver, a maioria dos grandes influencers, eles estão vendendo o seu estilo de vida e as marcas que o sustentam. E quantas pessoas, para alcançar aquela alegria que é estampada nas redes sociais, não se endivida por isso, né? Quem tem filho adolescente sabe que quando você vai na escola, pelo menos na minha época era assim, lançou um tênis novo. Eu também preciso ter, mãe. Todos meus amigos têm, como eu não vou ter? Meus amigos têm celular, como que eu não vou ter? As redes sociais, o convívio que vai colocando para aqueles que estão na rede, que estão vivendo aquilo, essa pressão. Você precisa consumir para você alcançar isso que eu estou te apresentando. Acumule tesouros na terra, porque você vai ser considerado aqui. A outra coisa é a facilidade de crédito financeiro, né? Você vai no banco, o banco ganha dinheiro com crédito, então ele te dá crédito, te dá cartão, você compra, ele te dá outro, aumenta prazo, aumenta limite, e aí ele vai te dando e você vai se encaixando, se endividando, e isso é uma pressão para a gente consumir. Eu tenho uma estratégia para você não se endividar. Você tem vontade de comprar alguma coisa? Espera uma semana para comprar. Aí você, semana que vem, essa vontade, né, ainda está forte. Espera mais uma semana. Se essa vontade de comprar isso for uma necessidade muito grande, então você não compra. Você guarda dinheiro e quando chegar a acumular o dinheiro para comprar, aí você compra. Não vai no crédito, não. Mas eu não digo isso em relação a bens como esses bens duráveis que a gente só consegue comprar através de financiamento. Por exemplo, comprar um imóvel para você morar. Aí sim, você tem que encaixar dentro do seu orçamento para você não gastar. Mas não compre uma casa além daquilo que você pode. A outra coisa é a publicidade invasiva. O que a gente tem vivido? É aquela publicidade que olha para dentro de você, entende quem você é. Vocês já ouviram falar, né, do algoritmo, né? Ele entende quem você é, ele sabe as suas fraquezas. E as publicidades e aquilo que é mostrado, ele mostra aquilo que você tem de desejo no seu coração. Quando o algoritmo entende que é aquilo que você quer, então é aquilo que ele te dá. Porque é isso que vai fazer você acumular tesouros na terra. Consumismo é vaidade e nos afasta de Deus. Tudo que nós acumularmos aqui na terra não nos levará à eternidade. Meus amados, carro, casa, poder, prestígio, tudo vai para o pó. Tudo é vaidade. Não adianta a gente olhar que, eu conquistei, tudo é vaidade. Que na eternidade, a única coisa que resta é o tesouro que você alcançou no céu. Todo o poder adquirido pelos tesouros aqui na terra, no final, como diz Gilberto Gil, vai dar em nada, nada, nada. Então, não podemos ter o nosso coração voltado para os tesouros dessa terra. Eu não digo que eu não posso ficar rico, que eu não posso ter uma boa casa, né? Ter um cuidado com o resultado do meu trabalho. Não é isso que o Senhor Jesus fala. O que Ele nos fala é que a gente não pode fazer de tudo isso o tesouro do nosso coração. A gente não pode ser consumista. Por isso, Jesus nos convida a acumular o quê? Tesouros no céu. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Verso 33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus
e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Ter tesouro no céu é confiar que Deus supre as nossas necessidades e que o porvir é o nosso verdadeiro tesouro. Eu lembro de uma música que eu estudando essa palavra, vendo, me lembrou, né? Quem já assistiu Mowgli aqui? Né? Tem um ursinho lá, que é o ursinho Balu. E aquilo me ficou na cabeça, eu assistia isso com o meu filho em casa, ele gostava muito do Mowgli. E o ursinho cantava assim: eu uso o necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário, por isso é que essa vida eu vivo em paz. Não era assim? Não era no mesmo nível do Balu cantando, né? Mas era o que ele dizia. Ele era um urso feliz. Ele conversava com o Mowgli, ele tinha um relacionamento e ele era uma pessoa feliz, porque ele não precisava de tudo aquilo que o Mowgli estava buscando. Quer viver em paz? Deixe de ser consumista. Viva o necessário. Como que eu faço para viver o necessário? Como é que eu faço para não ser consumista? Porque esse é o ponto. Se ser consumista é acumular tesouros na terra, e isso me traz angústia, porque eu estou sempre correndo atrás de mais, como que eu faço então? Primeiro, a gente tem que viver em contentamento. E o que é contentamento? Entender que o nosso tesouro está no céu e não o que nós acumulamos. É ter satisfação com o que nós somos. Esse é o ponto importante do contentamento, que nos deixa, que nos, vamos dizer, que nos defende contra a questão de ser consumista. É compreender que o que eu sou e o que eu tenho é suficiente na minha vida. É estar satisfeito dentro do coração com o que nós temos e com o que nós somos. Isso significa recuperar a nossa identidade como filhos de Deus. Porque enquanto a gente não recupera essa identidade perdida por conta do pecado de Abraão que invadiu a natureza humana, a gente fica à mercê de criar a nossa identidade em relação ao que o mundo nos enxerga. A gente continua querendo ser Deus, mas quando a gente vive o contentamento, a gente olha para Deus e fala: Senhor, nós somos criaturas do Senhor, nós somos filhos Deus. E com isso, como eu posso estar insatisfeito com aquilo que eu sou e com aquilo que eu tenho? Basta-me a tua graça, como Paulo falava. Então, contentamento é olhar para a sua vida e falar o seguinte: olha, a minha identidade não depende do que eu tenho, ou o que eu sou, ou do poder que eu tenho. Mas eu tenho a confiança de que eu sou filho de Deus. Eu começo a acumular o meu tesouro no céu. A segunda coisa é a confiança na provação, na provisão de Deus. Olha o verso 25 que ele diz: por isso digo a vocês, não se preocupem com a vida quanto irão de comer ou beber, nem com o corpo quanto ao irão de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? O que Jesus está nos ensinando nesse momento? Não se preocupe. Mas essa não é uma fala de Jesus de hoje ou daquele tempo. Jesus já falou para o seu povo quando saiu do Egito, no deserto. E vamos dizer que nós estamos indo à eternidade, passando por um deserto também. Deus falou para o seu povo: não se preocupem. Vocês querem comida? Eu dou o maná. E o maná era diário. E olha que exemplo que Deus deu para o povo. Se você pegasse mais do que o suficiente, mais do que o necessário, o que sobrava estragava. Vocês sabiam disso? Estragava. Então, assim, o que o Senhor estava falando para o povo? Confiem simplesmente aquilo que é suficiente para vocês, aquilo que vocês precisam, eu darei para vocês todos os dias.
E o Senhor nos ensina a oração olhando para isso. Quando ele fala na oração do Pai Nosso, no final do Sermão do Monte, ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O nosso de cada dia, não é o do mês, o do ano. Todo dia, Senhor, me traga a provisão. Não somos mais valiosos para Deus do que os pássaros? É isso que o Senhor, Jesus nos ensina. Ele nos ensina que nós precisamos entregar a Ele a confiança da nossa vida. É Ele que vai nos sustentar. Por isso eu não preciso acumular. Eu vou juntar, porque aí eu tenho confiança de que eu vou estar bem. E isso não pode ser algo no nosso coração, porque a gente acaba deixando isso tudo que a gente acumulou como provisão da nossa vida, como a fortaleza, como a rocha da nossa vida, e deixa de acreditar na provisão de Deus. Agora, como que a gente consegue fazer isso? Então a gente sabe o problema, sabe que a gente precisa mudar, agora como que eu mudo? Porque não é fácil. Se nós estamos impactados, a nossa forma de decidir, ela é difícil porque a gente não consegue tomar decisões corretas, como é que eu faço? Jesus é a chave para superar o consumismo. Verso 21. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. 23 e 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. 33, na verdade, não é 23. De tudo o que você deve guardar, guarde bem o coração, porque dele procede as fontes da vida. Como suportar a pressão que nós temos passado? A primeira coisa é nascer de novo. Não tem como a gente nos livrar do consumismo se a gente não nascer de novo. Precisa ter uma libertação do nosso desejo carnal, da nossa vontade de consumir, de ter poder, de ser considerado como um ídolo, como um Deus. E essa libertação só se dá através de Jesus. Através do momento em que Jesus nos limpa com o seu sangue, lava-nos de todo o pecado e nos traz uma nova vida. O velho homem que era derramado, presa fácil do consumismo, hoje ele é diferente. E isso é em todos os sentidos da nossa vida. Quando nós somos resgatados pelo sacrifício de Jesus, pela graça de Deus através de Jesus, nós começamos a viver uma vida nova. Significa que nós tínhamos uma identidade adâmica, vamos dizer assim, carnal, e a gente passa a ter uma nova identidade como filhos de Deus. Aquela angústia que a gente tinha, ela é trocada pela coragem, pela alegria, porque nós nascemos de novo em Jesus Cristo. Mas não basta só nascer em Jesus Cristo, porque quando a gente nasce, é transformado, tem um caminho pela frente que a gente precisa percorrer. E esse caminho não é fácil. Por quê? Por causa das pressões que a gente vive. Para isso o Senhor Jesus Cristo disse: não vos deixarei órfão. Quando a gente aceita o Senhor Jesus e começa a caminhar no seu reino, a gente vai se deparar com as dificuldades da vida. Mas aí o Espírito Santo vem, que foi derramado na vida de cada um que aceitou o Senhor Jesus Cristo. E Ele nos convence do pecado. Ele nos convence a não tomar a atitude de seguir os nossos instintos e os nossos desejos, mas caminhar segundo a vontade de Deus. Ele muda o nosso estilo de vida, o nosso jeito de pensar. É através da ação do Espírito Santo que a gente tem força para resistir à carne. Está difícil de resistir à carne? Dá liberdade ao Espírito Santo. Somente a ação do Espírito Santo nos faz suportar todas as pressões que a gente tem vivido, principalmente em relação ao consumo.
Igreja, nós somos chamados a viver um estilo de vida saudável. Nós não somos chamados para ser devedores, para ficar endividados, cheios de angústia, triste, cheios de dificuldade. Eu não digo que nós somos chamados todos para ser ricos, porque isso é teologia da prosperidade. Mas o Senhor nos chama a não sermos consumistas, a confiar na provisão diária dele, a ter uma vida sustentável, começando e iniciando por uma transformação espiritual. Não é só emocional ou racional, mas é uma transformação de espírito. Quando nossos valores se transformam, dando mais valor aos tesouros do céu, todas as coisas que são acumuladas na terra perdem o significado para nós. Sendo rico ou sendo pobre, a graça de Deus nos basta. O excesso de consumo pode até dar a impressão a nós de segurança. Então, quanto mais eu consumo, quanto mais eu tenho, mais seguro eu tenho na minha vida. Mas, na verdade, tudo isso é efêmero. A única coisa que é eterna e seguro é o reino de Deus. É muito mais forte do que um caixa forte de banco. Meu convite, amada igreja, nessa noite é para que você venha repensar a sua relação com o consumo. Pensa um pouco, como que eu tenho sido? Será que eu tenho consumido além da conta? Será que eu tenho colocado o meu coração em tesouros que eu tenho acumulado na terra? Coloque Jesus no seu coração. Quando Jesus é o nosso tesouro, o nosso coração encontra descanso. Amém? Vamos